Olá, Paz do Senhor Jesus, paz em Cristo para você que está aí do outro lado, que está ouvindo, que tem acompanhado, que tem participado desse trabalho. E hoje o Senhor me entregou mais uma mensagem que eu gostaria de deixar para você em nome de Jesus. Que a paz de Deus esteja com você, né? E que essa mensagem possa vir a falar contigo, que essa mensagem possa vir a falar no seu coração e possamos crescermos e aprendermos cada dia mais no Senhor, através da palavra, irmãos, através da palavra ministrada, que a palavra venha nos confrontar, a palavra vem nos revelar, vem trazer novidades para o nosso crescimento físico e espiritual. É que possamos viver realmente o Senhor em nossas vidas. E o texto de hoje, irmãos, nós vamos falar do reino de Deus. Dúvida de muitos, a confusão de muitos. E o texto hoje é o reino de Deus. Como que é o reino de Deus? Como que nós podemos fazer para nós alcançarmos o reino de Deus? Aonde o reino de Deus começa? Na salvação das nossas almas? Ou nós já estamos ou temos o reino de Deus em nós? É sobre isso que eu quero falar. Será que já temos o reino de Deus em nós? Será que o reino de Deus é físico? Será que o reino de Deus ele é espiritual? Creio que é dúvida de muitos. E nós vamos tirar essa dúvida hoje em nome de Jesus. Desde já peço a você que, se gostar do trabalho, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E se essa mensagem falar com você, envie ela para os teus contatos, para que ela possa também falar com outras pessoas, que podemos, através da mensagem, tocar corações, irmãos, falar em corações humanos e transformarmos corações humanos para que seja do Senhor. Amém? Primeiro texto, nós vamos ler Romanos 4:17. Romanos 4:17 nos diz assim, irmãos: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lê novamente. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus já está conosco. Desde a Bíblia nos mostra lá em Atos 2, onde houve a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus já está em nós. Então o reino de Deus já consiste em nós já temos o reino de Deus. Mas para que nós venhamos a entender se temos ou não temos o reino de Deus, a Bíblia sugere aqui palavras para nós trazermos, para saber se temos ou não temos o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. E eu pergunto para você que está aí me ouvindo: você tem justiça, paz e alegria? São as palavras que nós possamos traduzirmos ou trazermos como conhecimento para sabermos se temos ou não temos o reino de Deus, irmãos. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Que é muito comum encontrarmos dentro das igrejas pessoas sem paz, pessoas sem alegria e as pessoas sem a justiça de Deus. Paz, alegria e justiça de Deus para as nossas vidas. Você está sendo justificado por Deus? Você tem a alegria de Deus no seu coração? Você tem a paz de Deus no seu coração? E às vezes, mesmo em momentos turbulosos, momentos difíceis, nós descansamos em Deus, nós conseguimos termos paz em Deus. Por isso que o reino de Deus, ele está em nós, ele consiste em nós. Ele está em mim, está em você. Já temos o reino de Deus em nós. O reino de Deus, ele não começa num espaço físico. O reino de Deus, ele começa num espaço espiritual. E ele consiste em estar dentro de mim e dentro de você, irmão. O reino de Deus está dentro de nós. E nós encontramos dentro das igrejas pessoas sem paz, sem alegria, sem justiça. Significa que essas pessoas ainda não encontrou ou não têm ainda o reino de Deus.
Então, nós trazemos aqui evidências de quem entra no reino de Deus. Evidência de quem entra no reino de Deus, para que nós possamos entender o significado desse trabalho, o que essa mensagem quer trazer para mim e para você na data de hoje. A primeira evidência, irmãos, para nós termos a certeza do reino de Deus, ela está baseada no amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é um amor fingido, não é um amor com máscara, não é um amor que as pessoas usam uma máscara, amor falso, amor de mentira. Não é. O amor verdadeiro é a primeira evidência, onde nós vamos estar lendo, lá em 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 nos diz assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal, sem fingimento, amai-vos integralmente uns aos outros com um puro coração, ou com um coração puro. Amais uns aos outros com um coração puro. Por isso que o amor de Deus, e nós sabemos aí que o reino de Deus está em nós, o amor verdadeiro de Deus, ele manifesta em nós, em mim e em você. Quantas pessoas fingidas, quantas pessoas falsas, igrejadas, quantas pessoas usando máscara dentro das igrejas, quantas pessoas que às vezes ali dentro das igrejas, eu estou falando pessoas, membros de uma membresia de uma igreja, maquinando mal, fazendo mal para o seu próximo, para o seu irmão, com fingimento, com fofocas, com mentiras, com falsidade. Demonstra que o reino de Deus não está nessa pessoa, irmãos. A primeira evidência de um homem que entra no reino de Deus é o amor puro. Se nós temos o amor puro, nós temos o reino de Deus em nós. Não pode ser um amor fingido. Não podemos termos um amor fingido. E Pedro, nós estamos aqui nas cartas de Pedro, ele nos ensina, irmãos, que o amor presente do reino de Deus é um amor que não é fingido, que não é negativo, que não é usando máscara. É um amor verdadeiro, irmãos. É o amor verdadeiro que está nos ensinando. É um amor findo e ardente. Porque nós aprendemos a estar na presença de Deus e nos comportarmos como Deus. Aprendemos a sermos imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Conosco mesmo, com o nosso caráter e com as outras pessoas. E assim nós estamos demonstrando o amor de Deus, irmãos. Um amor findo e ardente. Não há como entrar vivendo no reino de Deus e ter mágoas, desavenças com próximos. Se temos mágoa, desavenças, se não conseguimos perdoar, se não conseguimos liberar o perdão, automaticamente não estamos no amor verdadeiro, irmãos. E também não estamos no reino de Deus. Então, uma coisa depende da outra. Nós temos o livre-arbítrio, mas nem para tudo nós temos o livre-arbítrio. Porque para nós sermos de Deus, Deus nos exige que nós sejamos perfeitos para Ele. Ou que venhamos a buscar a perfeição todos os dias, para que nós venhamos a entender qual que é o processo e o significado do reino de Deus em nós, irmãos. E a segunda evidência aqui é a santidade. Você aí que está me ouvindo, eu que estou aqui do outro lado, eu não posso me declarar santo. Não existe ninguém santo sobre a face da terra. Porque a santidade, a santificação, ela vem de Deus para nós. Quem vai nos santificar é Deus, não é o homem, não é a religião, não é a placa de igreja, não é a liderança que vai determinar se somos ou não somos santos. É o próprio Deus que nos vê como santo. Porque nós estamos buscando todos os dias melhorarmos e todo dia sermos imagem e semelhança de Deus. Então, a santidade também é uma evidência para que nós entramos ou estamos no reino de Deus. Onde nós vamos estar lendo também lá em Pedro, 1 Pedro 2:1, que nos diz assim:
Livrai-vos, portanto, de toda maldade e engano, e fingimento, invejas e de toda espécie de maledicência. Então, todo o mal que está sobre o mundo, todo o mal que governa o mundo, toda a maldade que está no coração das pessoas, toda a maldade que as pessoas invocam para ela, todas as maldades que as pessoas injetam ali como serpente nas outras pessoas, não pode estar em nós. Não podemos ter a maldade do mundo em nossos corações. Lembra lá de Adão e Eva? Quando eles estavam no paraíso, a perfeição daquele casal que foi colocado ali, é que Deus descia e falava, conversava com eles, todos os dias. É esse mesmo amor daquele casal ali no início, ali, quando eles estavam estava ali, foram criados por Deus, estava ali no lugar perfeito onde Deus o colocou. Nós temos que buscarmos também essa perfeição em Deus, mesmo em meio a essas turbulências, mesmo em meio ao mundo caído que nós vivemos, mesmo em meio às pessoas falsas que nós convivemos, religiosos falsos, irmãos falsos, irmãs falsas, pessoas que se dizem cristão, pessoas que têm uma carteirinha de cristão, pessoas que são membros de igrejas, mas são podres. Porque a podridão está no coração dessa pessoa. Veneno, cheio de inveja, cheio de maledicência, cheio de coisas ruins, negativas. Às vezes usa uma cáscara, usa uma forma para agradarmos ali os religiosos, para agradar as pessoas, mas dentro do coração dessa pessoa só tem maldade, só tem impureza, só tem veneno. Então, para nós estarmos no reino de Deus, nós entendemos aqui que nós lemos em 1 Pedro 2:1, que eu vou tornar a ler, que fala assim: lembrando-vos, portanto, de toda maldade e engano, e fingimento, e inveja, e de toda espécie de maledicência. Toda espécie de maledicência, irmãos. Nenhum mal pode estar em nossos corações. Nenhum mal pode ser participe das nossas vidas se nós queremos estar no reino de Deus. Nenhum mal pode ser participe de um verdadeiro cristão. A maldade está no mundo, a maldade não pode estar em nós. O mundo pode estar caído, as pessoas do mundo podem estar podres, fedendo, mas a maldade não está em nós. A maldade não pode estar no seu coração. Você pode estar sendo apedrejado, perseguido, você pode estar sendo rejeitado, mas a maldade jamais pode estar no seu coração, porque dentro do seu coração tem o reino de Deus. Dentro dos nossos corações tem o reino de Deus. Então, quando nós falamos de santidade, irmãos, o reino de Deus nos fala, nos exige lugar para o pecado e para a impureza. O pecado e a impureza não está em nosso coração. O reino de Deus é um lugar de alegria. Não pode ser um lugar de pecado e de impureza. A impureza afasta de nós e entra a alegria em nossos corações. E entra também a paz e a justiça. E também é um lugar de santidade. Buscamos a nossa santidade no Senhor. Por isso, irmãos, é por isso que entrar no reino de Deus deixa toda malícia, inveja, engano e pecado fora. Malícia, pecado, inveja tem que estar fora. Lá em 2 Timóteo 2,19 está escrito que qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da iniquidade. Se nós queremos o nome do Senhor, se nós queremos viver dentro do reino dos céus, se nós queremos estarmos no reino dos céus, nós temos que tirar toda a iniquidade dos nossos corações. E a terceira evidência, irmãos, um caráter transformado. Não adianta eu ser um religioso se o meu caráter não é moldado. Não adianta eu ser membro de uma igreja se eu não tenho um caráter transformado. Nosso caráter tem que ser transformado. Nós temos que termos a transformação do nosso caráter. Não aquilo que nós éramos é passado. Às vezes lá atrás fizemos coisas negativas, coisas erradas, mas a partir do momento que nós estamos entrando no reino de Deus, o nosso caráter ele tem que ser transformado
para que nós sejamos aceitos dentro do reino de Deus. Então, eu disse aqui que o reino de Deus ele começa aqui dentro de mim, dentro de você. É dentro de nós que começa o reino de Deus. Nós já estamos vivendo dentro do reino de Deus. Não é um local físico, é um local espiritual. Jesus estava aqui, estava sendo julgado, e ele falou: meu reino não é deste mundo. Então nós não temos que procurar o reino de Deus dentro de um mundo físico. Nós procuramos, entendemos que o reino de Deus está dentro do mundo espiritual. Então a terceira evidência aí é um caráter transformado para que nós venhamos a entrar dentro desse reino de Deus que é oferecido para nós. Lá em 1 Pedro 2,12, a partir do 12 nos fala assim, 1 Pedro 2,12, mantendo conduta exemplar entre os gentios, para que, naquilo em que vos acusam de praticarem o mal, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Glorifique a Deus no dia da visitação. Então, às vezes o mundo nos julga, as pessoas nos julgam, as pessoas nos condenam, mas Deus não vai achar nada em nós que possa nos condenar, irmãos. Buscamos termos um coração puro para Deus. Isso é entrar no reino de Deus. Isso é estar no reino de Deus. Não é simplesmente ser participe de uma igreja. Não é simplesmente ser membro de uma igreja. Não é simplesmente estarmos dentro de um culto, ou estarmos cultuando, ou estarmos ali louvando, ou estarmos ali com um grupo agradecendo a Deus em oração. Não é simplesmente isso. É transformação. E o reino de Deus ele começa através da transformação, um caráter transformado. A transformação não é externa, não é roupa, não é corte de cabelo. Não é isso. Não é o jeito de falar, a forma de falar. A transformação, ela é interna. A transformação de um verdadeiro cristão, ela começa de dentro para fora. Somos transformados de dentro para fora, para que venhamos nós entrarmos dentro do reino de Deus, irmãos. O reino de Deus tem o seu caráter totalmente transformado. Nós transformamos o nosso caráter para nós entrarmos no reino de Deus. Ele nos ensina a aprendermos a honrar as autoridades. Ele nos ensina a sermos um bom funcionário. Vivemos uma vida irrepreensível diante de Deus e também diante dos homens. Isso tudo nos consiste em entrarmos no reino de Deus. E Pedro nos fala, irmãos, de um modo de viver tão correto, tão perfeito, que até o que falam mal dos cristãos vai glorificar a Deus vendo as obras daquele que vive no reino de Deus. As pessoas às vezes vão falar mal de uma igreja, vai falar mal de algum cristão que fez alguma coisa errada, que não é exemplo de cristão. Mas quando ele vê nós, pelo nosso caráter, pela nossa conduta, pela nossa estrutura, ele vai glorificar o Deus que está em você. Às vezes ele não tem um sentimento com Deus, às vezes ele não tem um conhecimento com Deus através da Bíblia Sagrada. Mas ele vai sentir e vai ver Deus em você. Quando ele estiver conversando com você, quando ele estiver negociando com você, quando você estiver presente na empresa, quando você estiver presente no colégio, quando você estiver presente como vizinhança, ele vai ver Deus em você e vai querer eu quero servir, eu quero ter o Deus daquela pessoa, eu quero viver o Deus daquela pessoa, eu quero ser como aquela pessoa é, porque ele vai ver caráter na sua estrutura, vai ver honestidade na sua estrutura. Isso aí, nós estamos falando do reino de Deus, irmãos. Nós estamos falando do reino de Deus. E a quarta evidência aqui, irmãos, nós temos que vivermos aqui na terra como Jesus viveu. Pastor, mas o mundo está caído. Pastor, mas a modernidade tem afastado as pessoas de Deus. Pastor, mas o pecado está entrando antes de Cristo, antes de Deus entrar em nós, o pecado está entrando primeiro. Muitas vezes as TVs, as redes sociais, de maneira em geral, está trazendo ali coisas que nos levam a pecar com nossos olhos, com nossos ouvidos, com as nossas bocas. Muitas vezes o mal está exposto para nós, para nos afastarmos de Deus. Mas nós temos uma vida aqui na terra como Jesus viveu. Termos como exemplo Cristo. Não, mas eu quero ter o exemplo dos discípulos de Jesus. Eles também foram exemplo de Cristo.
Eu quero ter exemplo dos primeiros cristãos. Eles também tiveram o exemplo de Cristo. Eu quero ter um exemplo do nosso irmão, de um pastor, de um líder, de um pregador. Eles também têm como exemplo Cristo Jesus. A nossa referência humana é Cristo Jesus, irmãos. Nós buscamos a termos uma vida aqui na terra como Jesus viveu, onde nós vamos estar lendo também lá em 1 Pedro 2. Vamos ler 19, do 19 ao 23, que nos diz assim. 1 Pedro 2, 19, nos fala assim, ó, porque é louvável que alguém, por motivo de sua consciência, porque é louvável para que alguém, por motivo de sua consciência para com Deus, suporte aflições por causa dos sofrimentos injustos. Pois que vantagem há em suportar os açoites e a causa e o pecado, se no estado suportáveis, com paciência, qualquer sois afligido, por praticares o bem. Isso é aceitável a Deus. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para serem seguidos, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado algum, e nenhum engano se achou em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas engrava-se aquele que julga com justiça, mas engrava-se aquele que julga com justiça. Então nós temos que entender que Jesus foi perfeito. Nós temos que entender que Jesus, ele foi o nosso exemplo, irmãos. O exemplo maior para nós é Jesus. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi escarnecido. Mas da boca dele não saiu nenhuma palavra torpe. Da boca dele não saiu nenhuma palavra ruim, negativa, de ameaça. Ele aceitou o que estava imposto a ele. Mesmo ele sendo justo, mesmo ele sendo perfeito, ele aceitou o que estava sendo imposto a ele. E muitas das vezes nós queremos justificar, nós queremos sermos arrogantes, nós queremos usarmos de palavras torpes ou usarmos de palavras negativas para tentarmos resolver algo que está acontecendo conosco. Mas a justificação de tudo que está acontecendo, ou que vai acontecer conosco, pertence a Deus. É Deus que nos justifica, irmãos. É Deus que justifica você, é Deus que me justifica. A justiça vem de Deus para as nossas vidas. Não precisamos da força do nosso braço, não precisamos de usar de meio de violência, de palavras torpes, de ameaças para nós resolvermos as nossas questões, porque quem nos justifica é Deus, irmãos. Quando o reino de Deus ele entra no coração dos homens, irmãos, ele passa a viver aqui na terra como Jesus viveu. Nós temos Jesus como nosso exemplo maior. Não significa que nós não podemos ter um líder, um pastor, um pregador, ou alguém dentro do seu ministério como exemplo. Podemos trazer, sim, exemplos humanos, mas o exemplo maior para nossas vidas é Cristo Jesus. O exemplo maior para você e para mim é Cristo Jesus. Não importar com a injustiça, muitas das vezes somos injustiçados. Não retribuir o mal com mal. Nós não podemos retribuir o mal com o mal. Nós temos que sermos compassivos, humildes e misericordiosos, para que nós estejamos no reino de Deus. Para que você esteja, para que você viva o reino de Deus em você, você tem que ser humilde, você tem que ser misericordioso e você tem que ser compassivo, para que o reino de Deus esteja em você. Isso é que nós fazemos para nós estarmos no reino de Deus.
É isso que nós fazemos para que nós venhamos a sermos diferentes. É isso que nós fazemos para nós entendermos como que o reino de Deus funciona. O reino de Deus não é um lugar físico, irmãos. Às vezes falamos sobre salvações de almas. Às vezes falamos sobre arrebatamento. Mas o reino de Deus não começa ali no julgamento do Senhor, ou na justiça de Deus, ou no dia do juízo, igual todos gostam de falar. O reino de Deus já começou há muito tempo. Porque ele existe e subsiste dentro de nós. Ele é dentro de um mundo espiritual. E quando entendemos isso, nos tornamos verdadeiros cristãos. E nos tornamos mais cristãos todos os dias. Porque todos bem feitos nos aproximam de Deus. E todos mal feitos nos afastam de Deus. É por isso que nós entendemos aqui que o reino de Deus já está presente. O reino de Deus já está aí. Na descida do Espírito Santo. Atos 2. Na descida do Espírito Santo, o reino de Deus já manifestou no corações dos verdadeiros. Quando lemos a Bíblia, entendemos a Bíblia, nós entendemos aqui que nós não buscamos o reino de Deus. Ele já está em nós. Nós já vivemos nele. Você tem paz? Você tem alegria no coração? Você tem desejo de estar na presença de Deus? Você se sente bem estando com Deus? Você tem um amor fraternal para com Deus? Você já está no reino de Deus. Você está perdido? Você está confuso? Você está desorientado? Está sentindo injustiçado? Está sentindo perseguido? Tem aflição na tua alma? Você ainda não está no reino de Deus. Porque o reino de Deus já está presente. É por isso que há separações de pessoas e pessoas. É por isso que pessoas já estão vivendo o reino de Deus, já estão no reino de Deus. É por isso que tem pessoas que ainda não estão no reino de Deus. E tem pessoas injustas com todas essas negatividades que aqui eu falei, que está sendo aguardada para o dia do grande julgamento, para o juízo de Deus. E é por isso que nós temos que escolhermos estar no reino de Deus. Porque o reino de Deus já existe e subsiste dentro de nós. Não é um local físico. Não é um local que vai ser tomado e levado. É no mundo espiritual, irmãos. Vivemos o reino de Deus dentro do mundo espiritual. Não é comida, não é bebida. Não é um lugar físico. É um local espiritual. E ele já veio, já está conosco, desde a descida do Espírito Santo, que está lá em Atos 2. É a presença de Deus em nós. Deus se manifestou em nós. Alguns acham que Deus manifesta no altar das igrejas, que Deus manifesta na mão dos líderes, dos pregadores, que Deus manifesta dentro de uma igreja, uma parede de igreja, ou que Deus manifesta numa placa de igreja. Mas eu deixo para você, leitor bíblico, você que gosta de conhecer a Bíblia, Deus manifesta em coisas. Deus não manifesta em paredes. Deus não manifesta em construções humanas. Deus não está presente em construções humanas, construções físicas. O Deus que nós servimos, o Deus que nós o adoramos, ele é espiritual. E ele escolheu o lugar perfeito para ele manifestar, que é dentro de mim e dentro de você. Nós já estamos dentro do reino de Deus. Porque ele está manifestado aqui dentro de mim, está manifestado aí dentro de você. O reino de Deus já está em nós, já está conosco, já vivemos, já estamos dentro do reino de Deus. Já estamos preparados, já estamos preparando a cada dia para estarmos e vivermos dentro do reino de Deus. É isolando-se do mundo, isolando-se da podridão do mundo, não deixando a negatividade entrar em nós, não usarmos máscaras, não sermos fingidos, não sermos falsos, não sermos simplesmente um religioso, mas sermos verdadeiramente cristão, genuíno e com a nossa mente e coração voltado a Deus. E quero concluir fazendo uma pergunta. Como entrar no reino de Deus? Como entrar nesse reino de Deus maravilhoso? Como estar nesse reino de Deus maravilhoso? 3 coisas são necessárias para nós entrarmos no reino de Deus. Primeiro, é o arrependimento. Se não houver arrependimento, não entramos no reino de Deus. O arrependimento é ele que nos faz chegarmos ao reino de Deus, que está lá em Mateus 3:2.
Mateus 3:2, que nos diz assim. Mateus 3:2, que nos fala assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então tem que haver arrependimento, irmãos. Primeiro, arrependimento. Segundo, precisamos nascer de novo. Ah, pastor, mas o batismo não é coisa religiosa, não. O batismo é necessário, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que renascermos de novo. Não só um renascimento ali simbólico de você passar pelas águas, mas um nascimento de dentro para fora. Eu disse que o convertimento, a transformação, ela vem de dentro para fora. Não é a simbologia de um batismo, mas a simbologia de trazermos ali a estrutura de Deus em nós, de mudarmos de dentro para fora, de mudarmos o nosso caráter, de mudarmos a nossa forma de querer, de pensar, de mudarmos a nossa forma de viver, de mudarmos o nosso comportamento humano. Nós vemos o mundo de uma maneira diferente, sabemos que dentro do mundo existe um outro mundo que é chamado de mundo espiritual, que esse mundo físico é um mundo passageiro, que nós temos um prazo de validade, que nós temos aqui um tempo de permanência, mas que esse mundo espiritual que está sendo oferecido ali para mim, ele vai trazer a salvação da minha alma, e a minha alma ela é imortal, a minha alma vai viver para com Deus sempre, para sempre. Então eu preciso de ser, eu preciso de participar, eu preciso de viver, eu preciso de estar dentro desse mundo espiritual, para que eu venha ter a minha alma salva. Então nós temos que nascermos de novo, e se nós nascermos de novo, nos tornamos um novo ser. O nosso pecado, o nosso passado, ele é apagado, e nos tornamos verdadeiramente filho de Deus. E o terceiro, irmãos, precisamos realmente querer. Porque se eu não quero, se eu sou forçado, também eu não entro no reino de Deus. Eu vou porque meu marido vai, eu vou por causa da minha esposa vai, eu vou porque meus filhos me chamam, eu vou para agradar a minha esposa, eu vou para agradar o meu marido. O reino de Deus não é seu. Nós temos que querermos. A salvação ela é individual. Salvação não é coletiva. Deus vai levar muitos humanos, muitas almas vão ser salvas, mas cada alma presta conta por si próprio. A salvação ela é individual, por isso que eu tenho que querer e você que está me ouvindo também tem que querer, para que nós venhamos a entrar no reino de Deus. Nós temos que querer. Querer é algo de cada um. Se eu não quero, eu perco. Se eu quero, eu ganho. É simplesmente assim. Então, se eu quero, eu subo, aceito, recebo. Se eu não quero, eu perco, eu sou julgado e sou condenado. Simples assim. E querer o quê, irmãos? Receber Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Então, quando existe um apelo na igreja, quando é feito o apelo ali pela liderança, pelo pastor, pelo pregador, não é coisa religiosa. É algo bíblico de Deus para nós, mas não é simplesmente um apelo e eu aceitar ali de lábios. Aí eu aceitei aqui para me agradar a minha família, eu aceitei aqui para que as pessoas não me vejam diferente, eu aceitei aqui porque está todo mundo aceitando, não. Nós aceitamos ali, às vezes de lábios, mas depois trazemos para a profundeza da nossa alma, para que a nossa alma também venha aceitar o Senhor como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Nós temos que aceitarmos Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Então, se eu quero e aceito, manifesta o reino de Deus sobre a tua vida. A partir do momento que você quer, aceitou, se tornou filho, você tem direito à herança de Deus. Só filho tem direito à herança. Nenhuma criatura tem direito à herança de Deus. Nenhuma criação tem direito à herança de Deus. Lembra da passagem do filho pródigo? Quando ele se perdeu e voltou à casa dos pais? Quando ele estava apontando lá, que o pai viu, o que o pai falou para ele? Trazei depressa roupa, colocais um anel no seu dedo, sandália nos teus pés. Que esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porque ele era filho. Nós não somos funcionário de Deus. Funcionário tem um preço. Funcionário recebe algo. Funcionário é uma coisa. Ali tinha os empregados ali daquele senhor, daquele pai. Ele ali cumpriu ali o que estava determinado. Funcionário tem preço. Funcionário de uma religião, funcionário de uma igreja. Mas filho, herdeiro conforme a promessa. Que nós venhamos sermos realmente filho de Deus e entendermos o que a Bíblia Sagrada está trazendo para nós.
não é simplesmente um funcionário de Deus, não é simplesmente estar ali por valores, por dinheiro, para ganhar dinheiro, ou para ter ali um salário. Isso é papel de funcionário. Que nós venhamos ser realmente filho de Deus e recebermos a salvação das nossas almas conforme a promessa de Cristo, que Ele deixou para nós. Entregou a vida dele na cruz, morreu por nós, derramou o sangue dele por nós, para nos tornarmos herdeiros e filhos e termos salvação das nossas almas. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Se você gostou, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Eu estou sempre postando, mensagens novas, e que Deus ricamente possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por essa mensagem. Quero colocar esse ouvinte, essa pessoa que está aí do outro lado, Deus, sobre as tuas mãos. Que essa mensagem possa vir como entendimento para essa pessoa, que ela possa ser fortalecida pelo Senhor. Eu entrego ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir.